de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Quem não tem o hábito de deixar o celular carregando na tomada por horas ou mesmo a madrugada inteira? E aquelas pessoas que dormem com o aparelho de celular debaixo do travesseiro? Ou carregam no bolso da calça, saia ou camisa? Olha, nos últimos dias, vários casos de explosões de celulares assustaram quem viu as imagens na TV. As vítimas sofreram queimaduras graves e algumas ainda estão traumatizadas. Nessa onda de calor que o Brasil passa, Adriano, mais atentos ainda nós devemos ficar. As baterias têm uma camada de proteção que fica danificada com temperaturas acima dos 45 graus. A combustão acontece com o contato do lítio da bateria com o ar. Comprar carregadores e baterias de qualidade é um dos cuidados que se deve tomar. Carregar o celular em locais apropriados, longe do sol e de superfícies quentes e inflamáveis também é uma medida necessária. Outra providência é evitar que o aparelho fique ligado na tomada mais tempo que o necessário para o carregamento completo. Em casos de tempestades com raios, evite usar o celular enquanto ele estiver na tomada, pois a rede elétrica pode trazer uma tensão alta no carregador. Os especialistas recomendam também não manusear o carregador de celular com as mãos molhadas, nem carregar o aparelho em locais úmidos, como no banheiro. O perigo é que haja um curto-circuito nos pinos. Se o aparelho estiver muito quente, desligue-o para evitar explosão. Rachaduras ou impactos fortes podem causar vazamento do lítio, e você já ouviu. Lítio em contato com ar é igual a incêndio. Por isso, fique atento e observe bem o seu celular. Vale levar numa loja de confiança para verificar o estado atual. Isso é muito importante, hein, gente? O celular virou quase uma extensão do nosso corpo. Ninguém sai de casa sem o celular. E se esquecer o celular em casa é aquela agonia. Então é inegável a importância dele. No entanto, precisa ser bem cuidado para nossa própria segurança. Ficar atento à temperatura do aparelho e às dicas que trazemos aqui para carregamento pode livrar a gente de acidentes sérios. E que tal desligá-lo também quando estiver se preparando para dormir? Entrevista. Ficou mais fácil acompanhar por meio do aplicativo Senado Digital as atividades do Senado Federal. Agora, projetos, propostas de emenda à Constituição, as PECs e outras matérias podem ser acompanhadas em tempo real. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Fabrício Santana. O Fabrício é da Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, o Prodazem. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia. Bom dia, José. Muito obrigado pelo convite para falar sobre o nosso trabalho no Senado Digital para a sua audiência. Como essa novidade, Fabrício, torna mais interativa a experiência do usuário aí do Senado Digital? Primeiro, fala um pouquinho desse aplicativo. O aplicativo Senado Digital, Gisele, ele aproxima o Senado do cidadão brasileiro que deseja acompanhar as atividades parlamentares. Então, por meio do aplicativo, como você falou, o cidadão que deseja acompanhar, por exemplo, uma matéria que está sendo discutida no Senado, ele pode ir lá e começar a seguir. Assim como a gente faz nas redes sociais, você começa a seguir uma matéria. E aí tudo que acontece com aquela matéria, o momento que ela é pautada, que inicia uma discussão, que ela vai ser votada, o cidadão tem aquela informação em tempo real, na palma da mão. Fabrício, deixa eu só te interromper, porque isso que você falou é muito importante. Olha, o que a gente recebe aqui no Conexão Senado, de perguntas de ouvintes, quando é que vai ser votada aquela matéria tal? Escuta, e aquela proposta de emenda constitucional? Como é que está a tramitação disso, daquilo? E a gente responde, vai pesquisar e responde, porque é o nosso dever de informar o ouvinte. Mas quer dizer que esse aplicativo, você vai seguir, como que você segue alguém no Instagram, nas redes sociais, por exemplo, e você vai ter toda a tramitação desse projeto? Isso é fantástico. Exatamente, Zé. É como uma rede social. Você, ao invés de seguir pessoas, você segue matérias. E aí, em tempo real, tudo que acontece com relação a essa matéria, o ciclo de vida dela, o cidadão acompanha
instantaneamente. Ou seja, quando a Secretaria-Geral da Mesa movimenta a matéria, quando ela inicia a apreciação, ou quando ele é pautado numa sessão ou numa reunião de uma comissão, o cidadão sabe daquele movimento. E mais do que isso, né? Mais do que essa informação, à medida que o cidadão sabe que ela vai ser discutida numa reunião que está agendada para amanhã, por exemplo, ele pode ingressar no momento da reunião no aplicativo e acompanhar a transmissão ao vivo da reunião da comissão ou da sessão plenária por meio do aplicativo também. Ou seja, é de fato o Senado abrindo portas digitais para que o cidadão ingresse no Senado e acompanhe tudo que está acontecendo aqui dentro. Não, muito legal isso aí. Fica aí a dica, hein, ouvinte? Você que gosta de acompanhar a atividade legislativa, você tem na palma da mão a ferramenta Senado Digital para que você possa acompanhar a matéria que é do seu interesse. Fabrício, hoje só se fala em inteligência artificial, né? E ela realmente tem facilitado a vida de muita gente, a nossa vida. As ferramentas de inteligência artificial, elas facilitam muito com relação à questão da compreensão das matérias que estão em tramitação no Senado. Como que o aplicativo Senado Digital está usando a IA para ajudar as pessoas a compreender o que é que está sendo votado, que às vezes o legisleis atrapalha um pouquinho, não é isso? Exatamente, Zé. A inteligência artificial está causando, no momento atual, uma revolução na nossa sociedade, está mudando a forma como a gente interage com as organizações, como a gente vive, como a gente trabalha, e estamos atentos a esse movimento. E a inteligência artificial, ela já faz parte do dia a dia de diversas etapas do processo legislativo. Uma delas, que você citou, é o Senado Explica, em que a gente traduz aquela linguagem jurídica de uma matéria que está em implementação no Senado, traduz para uma linguagem simplificada, onde que o cidadão, não necessariamente um operador do direito, que entende dos termos jurídicos, passa a compreender claramente do que aquela emenda, do que aquela matéria trata, qual é o objetivo dela, o que o autor quis dizer com relação àquela matéria, e ela é traduzida de uma linguagem simplificada. Assim a gente, mais uma vez, né, no movimento de transparência e abertura para a sociedade, todo mundo compreende o que está sendo discutido no Senado a partir do Senado Explica, que é uma tradução da linguagem legislativa usando inteligência artificial. Muito bom. E o que dizer das transmissões das atividades do Senado por meio da TV Senado, Fabrício? Todas as transmissões que ocorrem dos encontros legislativos, sejam eles nas comissões ou nas sessões plenárias, podem ser acompanhadas por dentro do aplicativo Senado Digital. Então, na área de comissões, né, assim que inicia uma reunião de comissão, o cidadão pode acompanhar em tempo real, ali no celular, como se fosse o Netflix. Você fica ali acompanhando as discussões, ou na sessão plenária tem um outro módulo dentro do aplicativo Senado Digital, em que o cidadão pode ir lá e também acompanhar em tempo real a transmissão da sessão plenária. De novo, reforçando esse movimento de participação social no processo legislativo. Isso é bem legal porque você evita você estar saindo de um aplicativo para ir para outro. Muita gente acompanha pelo YouTube da TV Senado e as transmissões de plenário e comissões acontecem também por lá, mas já que ele está acompanhando pelo Senado Digital, pelo Senado Digital mesmo, pelo aplicativo, ele já pode acompanhar também a transmissão do que está acontecendo. Evita ele estar pulando de aplicativo para acompanhar aquela matéria que ele tem interesse, né? Olha, o aplicativo é muito legal. Agora, como é que o ouvinte que ainda não baixou o aplicativo, como é que ele pode usar essa ferramenta? Ela tem em todas as lojas de celulares. Fala pra gente aí como que o ouvinte pode baixar. O ouvinte pode baixar o aplicativo Senado Digital indo na loja de aplicativos do seu aparelho, seja na Google Store, né, a loja do Google, seja na Apple Store, que é a loja da Apple, e procurar por Senado Digital. E lá baixar gratuitamente o aplicativo e a partir daí começar a usar. Não é exigido nenhum cadastro, nenhum login. É um processo super simples, muito mais fácil do que usar uma rede social. E aí, uma vez instalado o aplicativo, o cidadão pode acompanhar tudo que acontece lá dentro. Como você acabou de citar, assistir às transmissões, acompanhar matérias, ver o que está sendo discutido, seguir matérias para ficar mais próximo do Senado e algumas outras funcionalidades que nós temos lá no aplicativo também. E vai receber notificações daquelas matérias que são, digamos assim, favoritadas por ele, que ele quer acompanhar, né? Então, muito em linha com o que qualquer pessoa já faz hoje e segue na rede social. Olha, Fabrício, muito legal. Parabéns aí a toda a equipe do Prodazem. É uma maneira a mais de colocar o cidadão dentro do processo legislativo e, como você bem falou,
democratizar cada vez mais o acesso com a questão da transparência. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de destacar, Fabrício? Perfeito, Gisele. Acho que além da visão do cidadão, né, que o cidadão pode utilizar o aplicativo Senado Digital e se conectar ao Senado em tempo real, o mesmo aplicativo, ele oferece uma série de atividades para o parlamentar também. Sim. O senador hoje, ele registra presença, ele se inscreve para fazer uso da palavra nos encontros, ele assina documentos, e o aplicativo se tornou a principal ferramenta de trabalho do senador, onde diariamente ele entra e a gente acompanha a operação. Desde as 5 da manhã os senadores começam a trabalhar usando o aplicativo Senado Digital para realizar diversas das suas atividades, e isso se encerra lá no final da noite. Então, tanto o cidadão quanto o parlamentar se encontram no Senado Digital para fazer a atividade legislativa acontecer. Bom demais. Então é só ir lá na loja de aplicativos do seu celular, ou iOS, ou Android, e você pode baixar Senado Digital e acompanhar as matérias que você quer acompanhar e toda a programação legislativa aqui do Senado Federal. Fabrício, muito obrigado mais uma vez pela participação. Deixa um abraço especial para a equipe do Prodazem e sempre que tiver novidades, passa por aqui. Bom dia. Bom dia, agradeço, um abraço. O mês de janeiro deste ano foi o mais quente já registrado na história, segundo dados do Observatório Europeu do Clima, o programa da União Europeia que analisa o clima e o ambiente do planeta. O primeiro mês deste ano teve temperaturas médias 1,75 graus centígrados mais elevadas do que as registradas neste mesmo período do ano, no final do século XIX. Um alerta de que o planeta está cada vez mais quente, com consequências para toda a humanidade, entre elas o aumento da frequência e da intensidade dos fenômenos extremos do clima, como nos explica agora o climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e um dos mais premiados cientistas brasileiros, doutor em meteorologia pelo MIT dos Estados Unidos, o Massachusetts Institute of Technology. Professor, esse efeito provocado por esse aumento da temperatura, não é? Mais frequência e mais intensidade nos fenômenos do clima. O senhor podia nos explicar isso? Há muito e muito tempo, a ciência já sabe que quando a temperatura atingisse esses níveis, o aquecimento global atingisse esses valores, os fenômenos meteorológicos, oceânicos, todos aumentariam muito de intensidade e de frequência. E um dado importante também do Copérnicos, que fez essa avaliação até janeiro desse ano ter atingido 1,75 graus mais quente, é que além de medir a temperatura, o Instituto Copérnicos mostrou também que em 2024 houve 5% mais de evaporação de água, principalmente oceânica, em relação a 2023. Quando você tem mais evaporação, você leva energia para a atmosfera. Então, o aquecimento global, ele está fazendo a atmosfera ter muito mais energia, e é isso que faz todos esses eventos extremos baterem recordes, né? As chuvas super intensas, as rajadas de vento, as secas, as ondas de calor, os incêndios florestais, e a ciência já vinha dizendo muito tempo atrás, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, porque mesmo com 1,5 graus, veja como os eventos extremos todos explodiram em todo o mundo. E aí, lógico, de repente, não foi ainda explicado, porque aconteceu agora, aconteceu algumas semanas atrás, a maior temperatura da história, e nós temos que ir talvez uns 200 mil anos para ver um ano que a temperatura teve um mês aí de 1,75, realmente para 2 graus mais quente do que antes do aquecimento global, nós temos que ir 200, 300 mil anos atrás. 1,5 graus nós temos que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial. Então, nunca aconteceu, foi uma surpresa, porque como a partir de novembro formou o fenômeno Laninha, fenômeno que existe há milhões e milhões e milhões de anos no Oceano Pacífico, o Pacífico centro-leste até a costa da América do Sul, a água fica mais fria, e ao Ninho a água fica mais quente. Inclusive, uma das razões de 2024 e até o começo de 2025 está mais quente foi o terceiro El Ninho mais forte do registro histórico, esse de junho de 2023 até abril de 2024. Mas, de repente, você tem o Laninha, é um Laninha fraco, mas ele começou em novembro, e de repente janeiro bate absolutamente todos os recordes. Então, milhares e milhares de cientistas estão buscando explicar, primeiro, o que aconteceu em 2023 e 2024, porque lá em 2022, como a previsão do
El Niño foi muito boa, se previu que seria um El Niño forte, então a temperatura estava lá 1,2 graus em 2022 mais quente, se previu que atingiria 1,3 graus em 2023 e até 2024. Não. Ela foi para 1,5 graus e a média de 2024 foi 1,55 graus. Então, realmente, até isso está muito difícil de explicar. Uma série de fatores estão sendo observados, né? Um deles foi uma diminuição das nuvens baixas em cima do oceano. A nuvem baixa reflete 50% a 60% da radiação solar. Quando não tem a nuvem, o sol bate lá e aquece o oceano. O oceano reflete 6% da radiação solar. Então, tem várias explicações. Também um rápido derretimento dos gelos lá na Antártica fez o mar de gelo derreter mais rapidamente nos últimos 4 anos. Isso também fez aquecer muito, mas ainda tem muitos mistérios, né? Porque bateu o recorde das temperaturas do Oceano Atlântico ao norte do Equador, do Oceano Pacífico lá ocidental, do Oceano Índico. Então, ainda a ciência não conseguiu explicar por que a temperatura explodiu. Se a gente pegar 2022 para final de 2024, nós temos aí quase 0,4 graus de aumento. Então, ainda a ciência não conseguiu explicar. Nunca tinha acontecido isso desde que se tem boas medidas aí o século XIX, que se mede as temperaturas em todo o planeta. Os extremos todos aconteceram como a ciência já indicava. Chegou em 1,5, todos os extremos vão aumentar. Eles aumentam exponencialmente, eles não aumentam devagarzinho. Quando a gente pensa no papel que países emergentes, como é o nosso caso, o caso da Índia, da África do Sul, podem ter, empreender ações que diminuam a influência, né, das atividades humanas nesse aumento da temperatura. Eu resgatei aqui uma notícia de uma pesquisa da FAPESP do ano passado, de que os países emergentes poderiam contribuir com quase metade da meta de redução de CO2 no transporte, né? O que a gente pode fazer, professor, diante de uma notícia dessas? 50% das emissões devido à queima dos combustíveis fósseis no transporte vem dos países em desenvolvimento, não vem só dos países desenvolvidos. Então, é muito importante que os países em desenvolvimento acelerem a redução das emissões. Ainda há algum tempo atrás, 10 anos atrás, se dizia muito, não, as emissões todas são dos países desenvolvidos. Lógico, historicamente, o país que mais emitiu foi os Estados Unidos, 20% de todas as emissões globais foram dos Estados Unidos, desde o século XVIII, XIX. Mas, quando a gente olha hoje, o país de maior emissão é a China, cerca de 23% a 24% das emissões anuais. Estados Unidos, 12% a 3%. Índia, cerca de 7%. Rússia, 6%. E a União Europeia toda dá um pouco mais, dá uns 8%. E Brasil chegou a 4%, mais ou menos. A Indonésia também 5%. Então, as emissões dos países em desenvolvimento também são muito altas e, portanto, o desafio de zerar as emissões, que nós precisamos fazer o mais rápido possível, não pode ser só dos países subdesenvolvidos. Tem que ser todos os países, porque se a gente só zerar as emissões rapidamente dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento demorarem muito para zerar as emissões, por exemplo, na COP26 em 2021 em Glasgow, na Escócia, os países todos assumiram os compromissos das suas metas, eles aceleraram muito as metas que vinham lá de trás do Acordo de Paris 2015 da COP21, e aí foi o quê? Todos os países praticamente falaram, vamos zerar as emissões em 2050, a China disse 2060, a Índia disse 2070, a Rússia 2060, isso é muito grave. Mas isso foi lá em 2021, quando a temperatura estava ali menos de 1,2 graus. Então, não tem muito o que fazer. Nós temos que todos os países do mundo, principalmente os que mais emitem, tem que acelerar. Países em desenvolvimento tem que muito acelerar. A China tem que ser a que mais acelere a redução das emissões. Nós vamos realizar a COP30, né, professor, este ano em Belém e, coincidentemente, Belém vem sendo apontada como uma das cidades que mais vai sofrer com esse aumento da temperatura, já está sofrendo, né? Inclusive com mudanças naquele regime de chuvas em vários períodos do ano. Havia em Belém sempre aquela chuva da tarde, né? Era uma coisa muito característica e isso vem sendo apontado já como um fator que não se verifica mais ao longo de todo o ano. Qual a expectativa, professor, para essa COP30, sobretudo nesse momento em que temos aí na presidência dos Estados Unidos o presidente Trump, que está retirando os Estados Unidos do Acordo do Clima? Antes da COP30, a gente analisava que a COP21, lá, o Acordo de Paris 2015, tinha sido a mais importante até 2015. Depois, a COP26 2021 se tornou a mais importante e não há dúvida, a COP30 vai ser a mais importante das 30 COPs, porque até 2021 a temperatura ainda não tinha passado de 1,2 graus, agora já passou de 1,5. Em janeiro deu esse
temor mundial, né? 1,75 graus. Então, a COP30, sem dúvida, vai ter que ser a mais desafiadora de todas as COPs. Já seria, mesmo que os Estados Unidos não tivesse saído do Acordo de Paris, ainda mais com um país que emite 12, 13% das emissões globais hoje, já emitiu 20%. Não querendo ir numa meta de redução das emissões, o presidente Trump, no dia lá que ele tomou posse, 20 de janeiro, já assinou um documento autorizando um monte de novas explorações de petróleo, de gás natural. Então, o Brasil tem que fazer o que as últimas 3 COPs, Egito, Emirados Árabes e Azerbaijão, não fizeram. Houve pouquíssimo avanço. E agora o Brasil terá que liderar a mais importante das 30 COPs, que é acelerar muito a redução das emissões. O presidente Lula foi muito brilhante e corajoso no final do G20, em novembro. No Rio ele falou, nós temos que zerar as emissões até 2040. Não podemos passar 2045. Mas na verdade agora, com a temperatura mostrando o risco agora desse recorde em janeiro, não podemos. Nós temos que zerar as emissões até 2040, todas as emissões do planeta, e aí o Brasil tem que liderar isso. Se a gente olha para as cidades do Brasil, todas estão batendo recordes de ondas de calor, e a cidade que mais está tendo ondas de calor é Belém. Belém tem 6 a 8 ondas de calor por ano. E quando um estudo recente olhou o número de mortes brasileiros que foram identificados diretamente com as ondas de calor, foram 48 mil mortes de 2020 a 2018. Um grande número dessas mortes foi nas cidades amazônicas e também muito na cidade de Belém. Eu não tenho dúvida, nós temos que zerar todas as emissões até 2040, não pode passar disso. E, mesmo assim, a probabilidade da temperatura ficar sempre abaixo de 1,5 graus é pequena. Mas nós não podemos deixá-la passar de 2 graus. Se a gente chegar a 2 graus, nós vamos causar um desastre ecológico para o planeta. Por exemplo, a extinção de praticamente todos os recifes de corais dos oceanos tropicais. Os recifes de corais mantêm 25% da biodiversidade oceânica. A gente pode perder a maior parte da Amazônia, vamos descongelar o solo congelado da Sibéria, norte do Canadá, norte do Alasca, chamado permafrost. É um gigantesco risco. Se por acaso a temperatura não baixar nos próximos anos e a ciência falar atingimos 1,5 graus, o maior desafio da humanidade vai ser zerar as emissões o quanto antes, não depois de 2040. Professor Carlos Nobre, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos aqui para todos nós. Um grande prazer e vamos lá, Brasil... Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Para os carnavalescos, o ano só começa depois da folia de Momo. Então o programa de hoje vai te ajudar a se livrar das armadilhas financeiras desse ano novo. Como o ano novo ainda não começou, vai que dá tempo, né? O início de um novo ano traz consigo a promessa de novas oportunidades e o cumprimento de novas metas, mas também pode ser um período de desafios financeiros. Isso acontece porque esse período tem diversas peculiaridades que podem levar muitas pessoas a ciladas que comprometem as suas finanças. Por isso é muito importante a organização financeira para começar 2025 sem complicações. Para isso você precisa desarmar 5 minas que, se não forem eliminadas, podem explodir o seu planejamento de ano novo. Vamos a elas? A primeira mina, dívidas das festas de fim de ano. Pois é, o ano mal começou e você já está endividado por conta das festas do ano passado. A empolgação das festas muitas vezes leva as pessoas a gastarem mais do que deveriam. Para quem já gastou e acabou endividado, o importante agora é estabelecer um plano para pagar as contas, priorizando aquelas com as maiores taxas de juros. Você já sabe quais são, né? O cartão de crédito e o cheque especial. Se você está devendo nesses dois, corra para pagar logo, porque esses juros são extorsivos. Segundo, impostos e despesas anuais. Meu amigo e minha amiga, muitas pessoas esquecem de considerar impostos e despesas anuais no planejamento financeiro. Por isso, você deve deixar uma parte do 13º para os pagamentos sazonais do primeiro trimestre do ano. Tem o IPTU, tem o IPVA,
tem as mensalidades escolares, tem o seguro do carro. Olha, essas contas são contas que a gente já sabe que vai ter. Então a gente precisa se programar para elas, porque elas podem também bagunçar o seu orçamento anual. Para aqueles que já gastaram o 13º, vale considerar a possibilidade de parcelar as contas dos impostos para que essas parcelas caibam no seu orçamento mensal. Ainda que seja necessário cortar os gastos por algum tempo. Mas é uma ideia. Você não tem mais dinheiro para pagar aqueles impostos do começo do ano, pode optar por parcelá-los. É uma ideia. Promoções e liquidações. Olha, as promoções do começo de ano todo mundo já conhece, né? Os shoppings são pródigos em arrumarem promoções no começo do ano e elas podem ser tentadoras, mas é importante resistir ao impulso de gastar. Antes de fazer qualquer compra, avalie se realmente precisa daquele item, já que as compras impulsivas, elas podem comprometer o orçamento e gerar arrependimentos posteriormente. Lembre-se, aqui a gente está pensando no planejamento de 2025 e você não pode se planejar já começando o ano gastando. Reajuste de mensalidades é a quarta mina. No início do ano, muitas despesas recorrentes, como mensalidades escolares e planos de saúde, costumam ter reajuste. Fique atento a essas mudanças e faça ajustes no seu orçamento de acordo com elas. Se possível, negocie descontos ou confira as condições de pagamento mais detalhadas. O quinto e último ponto de ciladas que podem comprometer o seu orçamento anual: a falta de reserva de emergência. Lá vem o Gesiel falar de novo dessa tal reserva de emergência. Mas, gente, eu insisto nisso porque a ausência de uma reserva financeira pode ser a maior cilada de todas. Eventos inesperados, como problemas de saúde ou reparos em casa, eles podem surgir e surgem a qualquer momento. Portanto, é de extrema importância guardar uma parte do seu orçamento mensal para construir e fortalecer a sua reserva de emergência. Isso vai te dar tranquilidade financeira, isso vai evitar o acúmulo de dívidas em situações imprevistas. Aprenda isso de uma vez por todas. Reserva de emergência é vida, é a tranquilidade de tê-la que vai te dar condições de começar ou manter a sua jornada investidora. Eu já falei e repito, comece sempre pela reserva de emergência. Quanto eu coloco lá? Bom, depende do seu planejamento, mas uma regrinha de bolso diz que é bom deixar nela pelo menos o equivalente a 6 meses do seu salário. Se você tiver um emprego estável, esse valor pode cair para 3 meses de salário. Se ainda não tem uma, comece já. É isso, pessoal. Se apresse em desarmar essas ciladas que podem comprometer todo o seu planejamento financeiro do ano. Dá tempo ainda. E até o próximo programa. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado.